Marcelo Lins. Muito obrigado por estar gentilmente participando desse projeto, né, dessa fala. E eu gostaria de pedir que, por favor, assim, tu te apresentasse para nós. Diego, obrigado aí pela generosidade aí desse convite, né, por essa oportunidade, né, de falar um pouco do trabalho, de certa maneira falar também a partir de um recuo, né, que a gente se vê, a gente se coloca também num tipo de recuo diante daquilo que se faz e tenta entender isso também a uma certa distância pela palavra, né. Bom, meu nome é Marcelo Lins, sou artista plástico, sou professor, tenho uma formação universitária, né, na graduação, que começa um pouco ali no campo do design gráfico, um mestrado também um pouco nessa área, e depois uma continuidade de uma formação em literatura, né, com doutorado em literatura. E, de alguma maneira, o que eu posso chamar talvez de um percurso na arte se deu talvez numa remissão a essa formação, mas também se deu num caminho um pouco paralelo, né, à universidade, né. Eu comecei em 97, né, digamos assim, esse primeiro contato, né, com uma aula de artes, como um aluno, como estudante, né, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, né, com a professora Maria do Carmo Seco, né, que foi uma artista assim, que me inspirou muito, né, tanto o seu trabalho como também a sua prática ali de ensino e aprendizagem, né. Então, eu comecei um pouco ali, nesse momento, né, e de alguma maneira essa formação aí depois, isso foi dialogando aí, foi encontrando uma remissão também com uma prática que foi sendo elaborada, né, a partir dessa formação. E eu posso te fazer uma pergunta, Marcelo? Claro. Já que tu voltaste, a gente está voltando, né, para essa construção. Tu já teve medo da arte? Ou tu te lembra de um período assim, ou de medo, ou que a arte não te interessava nem um pouco? Mas mais essa ideia de medo, assim, de ser um... Já teve medo dela? Eu diria assim, talvez a gente possa pensar o que eu penso como medo, geralmente alguma coisa que a gente escuta, né? Talvez tenha um pouco a ver com um certo tipo de fracasso do reconhecimento diante da obra, o fracasso de um entendimento, né? De alguma maneira, talvez o ambiente contemporâneo que suscita, né, a produção que a gente se depara, né, ela guarda uma postura muito provocadora ao pensamento, né, de um ceticismo ou de uma instigação, de algum lugar também às vezes muito cambiante nesse sentido, né, e talvez, né, a primeira ideia de medo que me ocorre é um pouco o quanto uma obra te refuta, ou quanto uma obra te exige do pensamento e o certo desconforto, talvez, diante daquilo ali, né? Em termos semióticos mesmo, né? De códigos e tal. Eu não sei dizer se eu experimentei, talvez, esse receio. Eu acho que esse lugar meio de uma indeterminação sensível que uma obra suscita, para mim ele foi muito mais instigante, né? Eu diria, né? Talvez haja um outro componente desse receio, desse medo, né, que de repente tem a ver um pouco com uma certa ideia de constrangimento, né, a partir do momento que você adentra um espaço, né, ou um campo de saber, né, onde as pessoas, de alguma maneira, estão investidas de uma certa postura, né, de um determinado código, né, compartilham uma certa reciprocidade ali né, de expressões e acenos, e, enfim.
talvez isso tenha esse lugar da ambiência, talvez seja um lugar que seja para mim um pouco mais, tenha sido talvez um lugar mais próximo dessa experiência, talvez no medo, né? Como navegar assim, um pouco nesse espaço, né? Como entender um pouco isso talvez no âmbito das suas relações ali, né? Mas eu não diria assim que isso também tenha sido assim para mim um ponto assim que eu digamos sublime bastante assim. Não acho que seja alguma coisa, né? Mas me ocorre também uma outra ideia desse medo, né? No sentido talvez da produção, né? Ou também mesmo de uma fruição, né? É, aquilo que remete um pouco lá ao que o Didi Uberman coloca, né? Da obra que te mira, né? Da obra que mira a partir do Uhum. o vazio que ela te coloca, né? E de alguma maneira ela ela revela algumas incongruências, né? Para aquele sujeito talvez um pouco desligado de si, né? Mas isso também está longe de ser uma saída explicativa, né? Ou representativa por demais, mas é alguma coisa que de repente a obra te aponta um caminho, né? Que te seja alguma mudança que aquilo vai suscitar na sua produção, algum tipo de entendimento novo daqueles materiais ou daquela imagem, enfim, daquela figuração, mas a obra também te revela de algum jeito, né? E de Sim. repente, numa certa instância, acho que existe um medo, digamos, que talvez passe um pouco por aí, Uhum. né? Talvez difícil de mensurar isso, mas ele passa também esse lugar um pouco que te traz ali. Aquilo também diz respeito a você, né? E você Sim. se vê um pouco ali e se coloca para o olhar do outro também, né? E, e seguindo o teu pensamento, assim, mas tu te lembras de momentos, assim, onde, como tu falaste, né? Essa ambiência te era totalmente estranha, te era um período ainda que tu estava construindo esse contato, assim, lá no início da tua formação, assim, mais específico, assim, de como que tu algo te despertou, assim, não, vou tentar me ambientar aqui. Eu acho que eu fui muito, talvez, levado inicialmente pela provocação que um trabalho podia me suscitar em termos de me dispor a um processo de criação, a um processo de desdobramento ali artístico, né? E focava talvez bastante nisso e de alguma maneira a minha expectativa, né, em relação a a frequentar os espaços de arte, né, ou ainda como estudante e tal, era de certa maneira buscar algumas correspondências, né, nesse espaço, em termos muitas vezes de obra, em termos às vezes de algum diálogo com o artista, né, e talvez uma certa não sei se um caráter talvez mais plural, mais heterogêneo, né, de tantas possibilidades, né, encontrar de alguma maneira diálogos, encontrar é também uma tarefa que te exige, né? Eu acho que isso tem um lugar também de se entender ou entender suas afinidades, né, com outras obras e com outras. Né? Acho que isso tem há um caminho também nisso, né? Que de alguma maneira pode às vezes ser um pouco agonístico também nesse sentido, né? Sim. E Mas dentro, assim, a experiência de medo mesmo, assim, eu diria, acho que ela talvez mais de alguns constrangimentos, talvez alguma coisa nesse sentido, né? beleza, constrangimento é bom. E nesse sentido, poeticamente, daí, como é que foi essa, como é que como é que é a construção do teu caminho, como está sendo a construção? No início estava falando daí, tu começaste lá no Parque Lage, e como é que foi se desdobrando isso? Assim, tu
Tu consegue montar uma espécie de cronologia poética, assim, para a gente também se ambientar na tua produção? Olha, talvez tenha uma frase, né, lá do Duchamp, isso está naquele livro do Otávio Paz, chama-se Marcel Duchamp, O Castelo da Pureza, né? Que ele diz que, como pintor, sentiu que era melhor sofrer a influência de um escritor do que de outro pintor, né? Uhum. E, de repente, talvez a reverberação ou o entendimento de alguma, né, de uma certa predileção pela arte, né, pela criação, né, por uma obra, talvez tenha se dado inicialmente pela literatura. Acho que essa ideia de um mergulho, né, ou a produção de uma diferença em relação ao mundo, onde você, de alguma maneira, se vê na solidão das suas ideias e tal, acho que isso se deu talvez ali um pouco na adolescência, ali, com a literatura, né? De fuçar livros na prateleira ali da família, né? Truman Capote, coisas assim, né? E Jack Kerouac, né? E aquilo de alguma maneira talvez tenha sido um início, né? Um despertar, talvez, para essa solidão das próprias ideias, né? Mas havia também essa predileção, né? Esse gosto assim por desenho, né? Que me acompanhava um pouco também, né? Desde a infância, assim. E de alguma maneira a própria escolha, né, de fazer uma graduação em design gráfico e tal foi uma consequência também um pouco dessa prática do desenho, né? De alguma maneira fui também entendendo, né, o quanto um pouco também o campo, né, esse campo mais voltado talvez para um sentido mais pragmático, né, do design, né, enfim, de uma certa aplicação. E talvez nesse lugar eu encontro também professores, artistas, né, a Cristina Salgado era uma professora desse curso, isso foi na PUC Rio, né, nos anos 90, e o Amador Pérez, né, ambos eram professores lá, e foram de alguma maneira também me estimulando, né, a desdobramentos talvez para além daquela relação mais imediata ali com a aula, né? E em algum momento eu entendo assim, né, um pouco a necessidade talvez de abrir um pouco ali os horizontes e comecei também a frequentar então em períodos de férias, né, da graduação, em períodos que eu tinha um pouco mais de tempo, alguns cursos de verão ali do Parque Lage, né, com essa professora, né, que foi talvez aquela que eu encontrei essa conexão, esse entendimento ali. A gente teve uma grande afinidade ali, né, inicial ali, inclusive entre os trabalhos que eu comecei a desenvolver, que de alguma maneira conversavam com a produção dela também, né? Eu me lembro bem no início, eu estava lá, tinha 3, 4 meses, eu fazia muitos trabalhos em papel, né, usando assim cartolinas e coisas que colava na parede, e criando detalhes e dobraduras. Tinha uma certa era um desdobramento também de um trabalho de desenho, mas já um pensamento em relação ao espaço, né? Como aquilo ali de alguma maneira se instalava, né, num certo lugar. E a escola é uma casa, né, um casarão muito antigo, e tem o tempo ali age docilmente ali, né? Tem as ranhuras, tem ali Uhum. a, a parede que vai criando um desgaste mesmo ali. Eu usava isso dentro do próprio o papel, de alguma maneira, ele se moldava aquilo, ou encaixava certas colocações de coisas no papel nas frestas ali daquele espaço, né?
E eu lembro bem no início, assim, numa dessas tentativas, né, iniciais, assim, ela me falou uma coisa, assim, que eu me lembro até hoje, né? Vou te falar uma coisa muito terrível. Parece que você foi no meu ateliê e viu meus últimos trabalhos, né? Então tinha alguma coisa muito intuito, muito de um instinto de arte ali, né? Muito Uhum, intuída também nesse caminho. E talvez eu já cheguei lá no momento que, digamos, ela ofereceu um curso de desenho de um mês e meio, né? E uma vez que a gente concluía aquela etapa, ia partindo para alguma coisa mais experimental, né? E talvez esse uso do espaço, essa investigação foi aquilo que se deu muito imediatamente ali. Então, acho que eu me compreendi assim, inicialmente muito como alguém envolvido com desenho, né? E uhum, esse desenho, de alguma maneira, criando circunstâncias assim de espaço, né? A partir de quinas, a partir da linha, né? De alguns rebatimentos, né? De uma certa exploração dos cantos e das ruínas também do lugar, né? Digamos, dos não lugares, ou daquele lugar mais ermo, mais abandonado dentro de um espaço, né? um desenho que E aí, vai pensando de fato e dialogando com a espacialidade, com a sim, história sim, da espacialidade literal também, não só sim, teórica. sim. Acho que foram assim os primeiros movimentos, né? Um pouco. é, E aí depois tive uma exposição, foi quer dizer, depois, esse período foi longo, né? Acho que também eu vivi uma época ali nessa escola, né? Passado talvez essa fase de cursos de verão, depois que eu me formei na graduação, eu passei a frequentar ali mais tempo, né? E talvez eu tenha ficado ali coisa de uns 5 anos, mais ou menos, nessa, não 5 anos direto, mas Sim. assim, um diálogo ali muito constante, me entendendo ali como alguém que está amadurecendo ali um trabalho, né? E passava por períodos mais longos, ficava um ano inteiro, 2 anos, às vezes parava ali talvez inicialmente acho que teve 2 ou 3 anos direto ali, né? Assim que eu me formei, eu tive um pouco mais de tempo, né? E frequentava ali esse curso e às vezes frequentava outras palestras, comecei também a ir a museus e espaços, né? E os dois primeiros trabalhos que eu participei foram também ali por volta de 2003, 2004, né? Também já desdobramentos dessa questão do desenho no espaço, né? Uhum, Então acho que teve digamos, talvez um momento assim muito promissor nesse sentido, né? Assim, de um entendimento de uma certa questão, de um certo uso de um repertório ali da linha. Eu usava também muitos materiais adesivos, né? Assim, tipo Contact ou essas fitas 3M, que de aham, alguma maneira demarcavam ali um peso, né? Uma, uma certa proporção ali do lugar, né? Essas coisas me interessavam ali muito naquele momento, né? E eram trabalhos talvez que eu resolvia muito rapidamente, né? uhum, Assim, eram trabalhos que delimitavam, demarcavam a partir de uma observação ali muito imediata, né? E eu estou falando isso porque hoje em dia, né, é um tempo muito diferente, uhum, né? Esse que eu experimento hoje na produção, né? sim, Isso tem a ver com, sei lá, nascimento do meu filho, tem a ver com desdobramentos complexos do mundo do trabalho, né? De ser uhum, professor, né? Mas de alguma maneira também é uma compreensão um pouco mais, talvez mais letárgica dessa produção, né? Eu uhum, acho que houve uma mudança também nesse sentido, né? De um certo lugar, de uma demora, né? De um deixar-se ali, né? sim, E aí eu acho que talvez eu experimente isso, eu diria que hoje tem uma
uma qualidade dessa experimentação assim mais aguda, né, do que antes, assim. Até porque mudou um pouco o procedimento, né? Ele vai agora talvez para uma certa ideia de camadas e Sim, esse desenho vai virando uma pintura, né? é Agora. isso que eu estava pensando, assim, que é muito bonito isso que você está falando também, que de um meio que talvez inicialmente como desenho se proporia, digamos assim, a pensar talvez mais o espaço, acaba desdobrando para um elemento mais temporal. Aham, E é bacana perceber também o artista percebendo essa inversão no tempo, no tempo cotidiano e no seu tempo de execução, não digo nem de produção, mas de execução do trabalho, né? sim, sim. De uma permissão de demora maior, né? E como tu tocasse, eu já estava pensando também, olhando, né? Esses desdobramentos ganham tons mais pictóricos, mais essas camadas, assim, como é que elas, tu tá lendo elas agora? Olha, eu vou tentar te responder fazendo assim um apanhado, um pouco até daquela questão de medo, né? Maravilha. Acho que naquele começo também a gente talvez, né, se enrede num modo um pouco mais quantitativo assim da produção, numa certa expectativa também muito grande assim de fazer o trabalho, né, acontecer, de querer que esse trabalho seja de alguma maneira esteja disponível, né, num espaço, num lugar, mas isso também produz uma grande ansiedade, né? Eu acho Uhum. que é importante também viver um pouco uma crise disso, né? Também dessa expectativa, né, do campo ou de você para o campo, porque isso também acho que isso pode levar a um outro lugar também, né? E E qual esse seria, só processo, aproveita, qual seria esse lugar, só para a gente fazer um desvio e já voltar? então, acho que talvez seja um lugar que realmente, genuinamente volte a se enredar com o próprio trabalho, um pouco num recomeço, né? Reconstruindo um pouco esse sentido de aventura e de descoberta, né? Que talvez um estudante, né, inicialmente tenha, né, um certo brilho nos olhos ali em relação àquilo que se faz, né? Sem que aquilo caia no utilitarismo, né? Ou na expectativa ali de um lugar, de uma posição, de uma carreira, né? Eu acho que um pouco a crise dessa expectativa ela é muito quer dizer, ela é necessário também vivenciar um pouco isso, né? E de alguma maneira, quando a gente fala também de um percurso, ele também não é tão linear, né? Assim, ele também tem seus hiatos, acho que ele tem até seus abandonos e recuperações, né? Teve, de 97 para 2021, teve momentos que essa produção também ficou abandonada, né? Mas precisou também ser abandonada, né, de alguma maneira, né? Então, o que é a mudança aí do olhar? Eu acho que primeiro esse entendimento do trabalho como uma aventura ali, né? Eu acho que isso para mim hoje é algo que me é muito precioso, né? Um sentido de descoberta, e de desafio, né? Que de alguma maneira o desenho está muito próximo da primeira ideia ou da anotação, né? O desenho é muito imediato, né? A gente às vezes está no telefone, está com uma caneta na mão e Uhum. rascunhando no papel ali, né? É um gesto assim muito é o primeiro gesto talvez, É. né, do artista, né? O desenho não é só o projeto quer dizer, ele pode ser o projeto também, né? Ele pode ser esse início de qualquer coisa, né? Instalativa, performática, né? Mas ele também guarda uma proximidade com a ideia de nota, né? De anotação que é muito, né? E a gente pode ter uma floresta de ideias e o desenho vai estar sempre ali, né? Uhum. Tentando dar conta disso, né?
E o que talvez mude, né, é que também uma certa relação de domínio, né? Eu acho que talvez há uma sensação de um domínio mais rápido, talvez, mas que o desenho ele te oferece um resultado ali mais imediato, né? E aí com a pintura, a, o que eu experimento hoje, que eu chamo de pintura, né, é um lugar bastante que se ergue diante de mim, que tem uma certa estatura diante de mim, né? Não é alguma coisa que eu olho de cima para baixo, ao contrário, né? A própria situação mesmo de um trabalho na parede, de um cavalete, alguma coisa que você tem que erguer os olhos ali, né? Isso guarda para mim um mistério, isso guarda para mim um sentido de um desafio, de um embate, de uma dificuldade, né? De um tempo da coisa e decantando ali, né, diante dos olhos, né? Acho que a pintura é absolutamente desafiadora nesse sentido, né? Esse lugar hoje me instiga um pouco, né? Tem tem uma certa indeterminação aí, Uhum. né? As coisas, a sensação de que não se controla ali todo, né? Não se controla nada, na verdade, né? E a coisa vai num certo, né? Tem uma imagem interessante, né? É uma série de vídeos daquele pintor do Anselm Kiefer, né, no ateliê dele, né, e ele usa muito essa massa plástica modelada, né, que ganha uma materialidade ali muito densa ali ao trabalho. Tem a primeira imagem de um desses vídeos, de uma série de, acho que se não me engano são 5 ou 6 vídeos, se não me engano é Remember the Future, Lembrando o Futuro, alguma coisa assim. E aparece ele batendo assim na tela, né? Como se estivesse esgrimando ali, e vai caindo aquele excesso de matéria ali no chão, né? E ele vai recompondo, depois ele diz um pouco, em um outro momento, sobre esse tempo das camadas e da demora ali de um certo processo, né? Sim. Então, tem algo assim meio que também me interessa na pintura, é essa materialidade, né? É um Uhum. pouco esse ressoar pesado assim das tintas ou das massas, né? Desses implementos plásticos que não são tão dóceis aí, que eles guardam uma certa, algo até quase próximo do abjeto, algo ali próximo com uma situação mais subterrânea ali dentro de uma história, até da pintura, né? Uhum. Um tipo de uma alegoria da catástrofe, alguma coisa nesse sentido, né? E Me interesso muito hoje por esse... não, bom, a Alô, alô, gente travou, oi, oi, não tá, é que tem esse pequeno delay nesses tempos fala, fala. contemporâneos, né? Uhum. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo, pode falar. Então, agora que tu mencionaste o termo história, né? Daí eu queria, já que a gente começou essa conversa, né? Esse caminho, conversa sobre esse caminho, retomando lá tuas, tuas primeiras produções, né? Com o desenho também trabalhando com o espaço e com a literalidade do espaço, ou com a história do espaço, né? E agora a Uhum. gente chegamos nesse ponto da pintura, conversando sobre as camadas, os materiais, né, sobre, digamos, essas internalidades do próprio meio. Aham. Já que tu tocaste no termo história, assim, pô, a gente sabe que a história da pintura é cheia de diálogos, né, com o externo, com o mundo, né. Depois tem um grande período, um período, né, importante também, onde ela começa a se voltar para si e vai abandonando uma Aham. figuração e mergulhando mais numa abstração, né? Chegando como tu falaste isso de atacar a tela, ou quase esgrimar ela,
né? Que a gente vai chegando quase no ápice, numa tentativa de ápice da expressão na pintura, né? Com esses mais abstratos. Eu fico pensando assim, né? A gente que está pensando nesses termos, assim, tu, como um artista contemporâneo, assim, tu ainda constrói diálogos com, digamos assim, problemas históricos da pintura, eles te interessam ou te... Uma certa medida, sim, né? É, talvez um interesse, né, que também vagueia por isso, né? Sem dúvida, assim. Mas aí acho que também eu não diminuiria assim esse arco do interesse exclusivamente para a pintura, né? Até eu ampliaria até para as outras artes de alguma maneira a, a ideia de ritmo, né? Compasso ou andamento, seja musical, seja literário, né? Talvez voltando lá de novo, né? Aquele início, né? Acho que também me deixo influenciar por algumas, né? Me deixo eu me deixo ser assediado assim por outras circunstâncias, por outros acontecimentos, né, de arte também, né? Eu acho que até não creio em alguma coisa que me instiga que uma pintura, né, que esse trabalho ele tem que cumprir com uma, digamos, um certo regime de eficiência plástica a partir de um repertório histórico, né? É, inclusive essa ideia desses cacos, embora isso também de alguma maneira corresponda à tradição, ao menos a um certo desgaste de uma tradição, né? Mas tem um apelo sobre mim, né? Esses cacos, esses pedaços, esses fragmentos, de alguma maneira, eu acho que isso cumpre ou descumpre também uma certa eficácia de resultado de cavalete da pintura, né? E como alguma coisa mais abjeta, com alguma coisa mais subterrânea também, né? Dessas massas, desse remoer, assim, eu trabalho muito com uma espécie de uma maçaroca de papel também sobre a tela, que também vai se moldando ali, né? Então também tem um expediente aí que não é só a tinta e o pincel, mas é muito também do rasgar, do talhar, né? Meio que do triturar daquele pedaço, né? Então tem algo também de uma retirada, de uma expressão também de que desmonta, né? Que de alguma maneira também tenta se desinstalar um pouco desse lugar da pintura, né? É, mas acho que tem, de alguma certa maneira, se propõe uma ocupação de uma superfície, né? Há, há um tempo que isso demanda, né? Que de alguma maneira tem faz para mim todo sentido como uma escrita, por exemplo, também, né? Também na sua ocupação de uma página em branco, né? De detalhamento, de andamento de alguma coisa para outra, né? De intervalos, né? De retomada de novo daquele pedaço, daquele trecho, né? Mas eu me vejo, de certa maneira, também um pouco preocupado, um pouco com esse mote assim, de uma paisagem, né? Digamos assim, de uma certa... De alguma maneira, há uma... Diferente, talvez, dos primeiros trabalhos do desenho, há agora uma certa presença de uma imagem, né? Que também envolve uma certa narrativa, né? E isso também tem a ver um pouco com a escrita, né? E mas é uma paisagem, digamos, meio extraviada, é uma paisagem também de um abandono, né? E ela se associa muito a uma manifestação dessa materialidade meio calcinada, meio rasurada, né? Alguma coisa como uma rasura da pintura, né? Eu acho que
isso tem provocado assim a minha atenção, né, em relação a um trabalho, né, uma paisagem, mas no sentido da paisagem como não que ela cumpre ali a sua similitude com a natureza, né, mas ela também se torna alguma coisa de um artifício, de uma... Ela não é verossimilhante, ela também é alguma Uhum. coisa né, há sinais de fantasia nela ali, né, de um certo absurdo, de um objeto abandonado, de uma situação, né, que Sim. aparece ali do inusitado, né? Porque agora, como a gente vendo, né, vamos chamar desses trabalhos mais recentes né, que orbitam mais nesse campo da pintura, né, que tu tem feito, para o espectador que chega, assim, para esse público que chega de cara, ele se depara com objetos, digamos assim, imediatamente mais identificáveis, né, Aham. e outros que vão ter vamos dizer assim, objetos com um tempo mais imediato imagens com um tempo mais imediato e imagens com um tempo mais demorado, talvez, né? Sim, sim. É nesse sentido que tu... Tem algo, né, muito na arte contemporânea, né, assim, de uma brevidade no dizer, né, que é muito próprio também desse ceticismo, né, na medida que essa obra, né, que uma obra contemporânea, digamos, ela é provocadora, ou ela coloca em xeque, ou ela exige sua própria autorização, né, ou seus critérios de alguma maneira são cambiantes ali, né, ela também não pode sustentar esse dizer por muito tempo. De alguma maneira, há uma certa imediata, um certo lugar imediato assim de uma comunicação num trabalho de arte contemporânea, grosso modo falando, né? E talvez isso se preserve, né, para mim, né, numa numa situação assim de traços, há uma certa evidência também daquilo que está lá, que também é muito, né, há uma montanha, há uma paisagem, há um fio, há uma linha sobre o mar, isso eu acho que de certa maneira se dá ali muito diretamente, mas a forma de trabalhar isso, né, talvez a maneira, né, de como isso vai chegando até mim, como eu vou processando isso em termos de uma materialidade, né, a, esse tempo é bastante letárgico, assim, né, é um tempo mesmo de uma que é ditado ali pela própria forma plástica, né, nas suas Uhum. camadas, ela também, né, ela precisa acontecer num certo estágio para que depois outro estágio sobrevenha ali, né? E talvez haja um assunto que seja esse assunto meio mais um pouco mais imediato, de uma certa disposição de um elemento nessa paisagem e tal, Uhum. mas há uma fatura ali, há uma materialidade que ela se decanta também com certo tempo, né? Há um lugar Uhum. de passagem do tempo, né, que me interessa, né? Que de alguma maneira as marcas, os sulcos, os vincos, Uhum. né, que expressam esse fazer, de alguma maneira eles estão ali também, né? Alguma coisa meio fóssil nesses trabalhos, eu diria, assim, Uhum. alguma coisa meio, né, É. um pouco de uma arqueologia nesse sentido também, né, de fazer Sa- uma arqueologia também. Sim. Sabe que tu estava falando agora, estava me ocorrendo, eu estava pensando mentalmente aqui num dos teus trabalhos que eu já tinha visto, me começou a aparecer uma imagem até de um livro, sabe? Como uma sensação que eu tenho às vezes quando eu bato o olho nesse primeiro objeto, é como se fosse onde tu quer introduzir a conversa e depois, à medida que o tempo vai passando, é como se fosse nesse sentido até mais de camadas fósseis, né? Quase como a Uhum. página como uma camada fóssil, né? Que vai virando e revelando e desvelando e construindo uma história ali dentro, né?
E interessante porque são camadas de papel, né? Também. São camadas de papel e também isso talvez seja a herança lá do desenho de algum jeito, né? Camadas de papel sobre tela, meio que mescladas com tinta, que também vão tem algo como uma espécie de um fólio da natureza, Uhum. né? Acho que a gente pode pensar assim dessa folhagem aí, né? No sentido tanto da natura como do artifício do papel ali, né? Esse esfoliado ou folhagem, né? Em relação assim a um dado procedimento que a gente está chamando aqui de pintura, né? É um pouco tem essa ele parte talvez ele se deriva aí de uma observação da natureza, que é alguma coisa que me interessa também, né? De um estar na natureza, e ao mesmo tempo também desses folhos aí do livro, né? Da literatura ou do desenho ou do papel, de alguma maneira, Ou da né? arqueologia, Da arqueologia, ou da né? geologia. Alguma coisa entre o mais geologizável do que geológica, Sim. né? Mais em processo ali né? Alguma coisa dessa ordem, né? E aproveitando, assim, toda essa conversa que a gente está tendo também, a gente vê como hoje na arte contemporânea, cada vez que a gente se depara com um trabalho, na verdade a gente está se deparando com um universo de discursos, né? Uhum, Que estão, às vezes, partes estão materializadas ali, ou performadas ali, ou expostas ali, e outras partes se desdobram num processo, né? uhum, Que quase sempre até continua depois que a gente não está mais diante da materialização da ideia como trabalho, né? uhum. Eu fico pensando assim, tu já ao falar do trabalho, eu já começo a perceber também como o teu público, como eu também poderia ver o trabalho, né? E nesse sentido, se eu sou uma pessoa que eu quero me aproximar do campo, né? Ou da arte, ou do experimento, ou até como público, assim. Tu teria sugestões para dar, assim? Eu penso às vezes que um trabalho, Diego, assim, ele, na sua singularidade, né, na diferença que esse trabalho produz, né, que um trabalho de arte produz, né, é, quando eu falo esse, me refiro né, a um trabalho de arte, né, esse trabalho de arte contemporânea, né, ou esse trabalho de arte, a gente pode dizer, né, acho que primeiro é, ele produz a sua própria teorização também, né? Ele exige de cada um, um exercício também de uma tarefa, né? Que tem a ver com a autonomia que a gente estabelece diante dele, né? Então, talvez penso que mais do que um certo encaixe ali historicista, né? Ou algum preceito teórico, né? Antes os trabalhos estão lá numa certa forma de abandono, né? Requisitando um outro, né? Tem um poeta, né, do pós-guerra que fala, o Paul Celan, né? Uhum. Ele diz que um poema é como um aperto de mão, né? De alguma maneira aquela obra te solicita, né? E te solicita para caminhar com ela, às vezes nos termos da sua própria autonomia, né? Até para além desse aparato, né? O que não quer dizer que não seja complexa a sua resposta diante dele, né? Eu acho que me interessa também uma certa ideia assim extemporânea dos trabalhos, né? Talvez um pouco para uma tentativa de pensar além né,
do campo nas suas relações mais imediatas, do agora, né? Da, da publicidade dos seus nomes, né? Da manifestação entusiasta, assim, né? Das figuras celebradas. Eu acho que, antes de tudo, né? É a obra que sutura a biografia do artista, né? O artista é por conta da obra. Então, talvez esses sejam esses elementos de maior interesse ali, né? E isso vai e vem, tomba e se ergue de novo na areia do tempo, né? Então, acho que a gente se colocar bastante disponível, né, a ver as coisas e, de alguma maneira, não se colocar de uma forma assim um pouco subserviente, né, em relação a uma certa medida ortopédica, teórica, né? Teoria e ortopedia até tem alguma, né, tem uma proximidade aí, né, Uma a palavra. rigidez. É, mas isso também não é a dispensa de um gesto crítico, não é isso, mas é, é em nome talvez daquilo que a obra te solicita, Sim. né? E a escuta disso, né? Talvez olhar de novo e olhar de novo e olhar de novo, né? E ver o quanto ela te ressoa, o quanto ela conversa com você, É. né? Eu estava pensando exatamente nesse verbo conversar agora, né? Eu acho que pode ser um bom ponto, assim, né? Isso, ir conversar com o trabalho, né? Nem se colocando acima nem abaixo dele ou do artista, mas Uma vez eu ouvi um crítico falando, né, que estava escrevendo sobre uma obra numa exposição e ia voltar lá, dizendo que ia voltar lá pela terceira ou quarta vez, né? E alguém, mas pela terceira ou quarta, né? Sim, a obra ainda não falou comigo, né? Acho que tem um pouco dessa vida quase animista em relação ao trabalho, que talvez os tempos de agora não sei se são tão capazes de captar essa escuta, é, né? Há uma grande pressa, uma grande perspectiva até muito positivista e utilitarista também em relação aos discursos e formas de apresentação de trabalhos, né? E tem um tempo de decantação ali, né? Um tempo desse aperto de mão ou dessa conversa, né? Lembrando lá um pouco Anselm Kiefer, né? De novo, me chamou muita atenção uma entrevista, em algum lugar eu li isso, né? Ele, nas palavras dele, né? Dizendo que ele começa uma conversa com os trabalhos, né? Os trabalhos que ele produz, e em algum momento isso às vezes chega num certo hiato, né? E aí ele envia esses trabalhos para um exílio, uhum, né? uhum, E ficam lá e ele recupera depois de um tempo essa conversa. Só que nas nossas metáforas úmidas aqui, né, digamos, esse tempo, que tempo é esse, né? uhum. A gente acha muito tempo 1 ano, 2 anos, né? Mas a gente está falando de uma pessoa que deve ter hoje 80 anos, imagino 70 para 80, né? E ele continua dizendo que esse exílio às vezes leva 30 anos, É, né, para retomar um trabalho de novo, né? E um tempo quase da natureza, né? Um tempo quase que depõe contra o humano ali, né? Isso, essas ideias me são muito caras, assim, né? Quase um tempo inorgânico assim de um trabalho, né? Um tempo, acho interessante a gente se debruçar um pouco sobre isso, assim, né? De uma outra temporalidade, né? Que às vezes um trabalho pede, né? Para conversar ou para se revelar ou para se dispor, né? sim. Mas então, Marcelo, gostaria muito de te agradecer. Foi, pô, fantástico, fascinante essa nossa conversa. Digo até que, pô, foi super inspiradora e motivadora, né? Dá vontade de já sair daqui e começar, como a gente já tinha falado outras vezes, né?
O legal dessas conversas é que dá vontade de fazer também mais coisas, né? Tipo assim, Sim, sim. ativa esse ciclo, né? Então, eu queria te agradecer muito e desejar um bom trabalho, né? Uma boa continuação de trabalho, de pesquisa. Obrigado, Diego. Também para mim é uma oportunidade também muito singular, né? Esse tempo que a gente às vezes se dá esse recuo, né? Para tentar desenhar um certo panorama, né? Um panorama possível, né? Para rascunhar algum entendimento daquilo que se faz, assim, né? Ou para onde se está indo, né? De onde se veio, né? Mas tem um pouco disso também de remissões, né? Entre ideias e trabalhos, né? O trabalho às vezes atua como um dispositivo, né? A energia está nele, depois vai para um outro, né? Ou para uma outra ideia, ou para uma outra conversa, né? Eu acho que isso É quase um reacende até esse processo nosso... reencarnatório, assim. É, e reacende o que a gente falou ali um pouco, né, anteriormente, essa dimensão meio extemporânea de um trabalho, né? Que eles pode dar como herança, como um tipo de presságio, como um tipo de sussurro, né? Como um tipo de aconselhamento, né? Um trabalho talvez seja uma influência no sentido que ele te aconselha, né? Não simplesmente no âmbito de uma formalidade, né? Mas ele se torna um conselho, ele se torna um tipo de sussurro, né? E a gente às vezes tende até a pensar a ideia de influência como alguma coisa também no âmbito da sua positividade, mas ela também às vezes ela tem uma face aí também que é de um pesar, né? Por vezes, né? Como a gente vê entre os modernos, por exemplo, esse tipo de, de conversa, né? Assim, de sair da influência do outro, sair Uhum, né, da zona uhum, de influência do outro, como, né, um lugar, às vezes, que é um pouco agonístico também, né? uhum. A relação de influência, né? Então, isso também eu acho interessante ter em conta, né? Um pouco é, é, das gravidades e como elas ressoam como um tipo de impasse também, um tipo de dilema, né? Uma produção assim, parece que isso vai dando atrito para o trabalho, assim, né? Uhum. Vai dando né, uma liga nesse sentido também, né? É o O choque trabalho também às vezes choque, pedir esse atrito, né? para Para acontecer, né? dar um start É, na vida ali. Mas então tá, Marcelo. Muitíssimo tá. obrigado. Obrigado você, Diego. Nos Obrigadíssimo aí pela. falamos. Nos falamos. Um grande abraço. Abração.